Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 201, o desafio de sonhar. Ainda estamos, graças a Deus, nessa questão 402 de extremo interesse. Parte 2, capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, intitulado Emancipação da Alma, Libertação da Alma. No nosso programa anterior, nós estudamos o trecho onde os espíritos comentam dos espíritos que aproveitam a hora do sono para ir estudar, aprender, ir para planos superiores e para lugares de ensino. Hoje, continuando o texto, a gente vai ver uma outra situação. O Livro dos Espíritos, ele sempre vai estar chamando a atenção para isso, Porque o que é realidade para um patamar evolutivo é algo até inexistente para outro patamar. Então, toda vez que a gente vê uma resposta ou uma opinião de algum espírito, a gente tem que, como Kardec fazia, se indagar. Quer dizer, onde é que esse espírito está na escala evolutiva? Porque um espírito superior, ele vai falar com muita naturalidade, por exemplo, como ele visita dezenas de mundos, dezenas de planetas, do universo. Para um espírito realmente evoluído, ele vai para galáxias distantes com muita tranquilidade. Para um espírito inferior, ele não chega nem no nosso lar, quer dizer, ele não sai nem da Terra. Ele não chega nem numa colônia espiritual, numa cidade espiritual minimamente organizada. Ele não consegue chegar. Tá certo? Então, se você não entender isso, você vai achar que o espírito está mentindo, o espírito está fantasiando. E, digamos assim, nesse caso que eu estou colocando, ambos podem estar sendo absolutamente sinceros. Um não sai da Terra. Então, se você perguntar para ele se existe mundo espiritual, ele vai dizer que o mundo espiritual é a Terra. O mundo espiritual está aqui no meio da gente, subindo escada, andando de carro, de ônibus, enfim. E se você perguntar de mundos evoluídos, ele vai dizer que não existe. Porque para ele não existe. E de fato não existe. Ele não sabe onde é, ele não vê, ele não enxerga. Ele não tem informação. Para um espírito realmente evoluído, ele vai dizer normal. A gente pensa num planeta tal e de repente a gente está lá no meio daquela civilização avançada, onde não existe trabalho manual, onde ninguém carrega peso, onde ninguém tem dificuldade em se locomover, onde não existe palavra articulada, onde se comunica pelo pensamento. Enfim, é outra realidade. Tá certo? Então, tudo que a gente ouvir de um espírito sempre tem em mente. Onde é que esse espírito, qual é o grau evolutivo desse indivíduo que está falando comigo? Então, os espíritos nessas respostas, eles têm um carinho muito especial com isso, para que a gente não se confunda. Didaticamente, eles colocam duas situações. Uma de espíritos bastante evoluídos, daqueles que têm sonhos lúcidos em esferas superiores, trabalhando todas as noites, enfim, espíritos realmente integrados num grupo superior. E agora eles vão colocar a outra situação de espíritos realmente inferiores. Vamos lá. Eles vão encerrar o parágrafo anterior dizendo, isso deve vos ensinar ainda uma vez a não temer a morte, visto que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Ok. Aí eles continuam no parágrafo seguinte, a resposta está toda aí para vocês lerem com calma. Isso para os espíritos elevados. Mas, quanto à massa dos homens, quer dizer, a maioria, que por ocasião da morte tem de permanecer longas horas de perturbação, e esse longas horas pode ser meses e anos e décadas, nessa incerteza de que já vos falaram. Olha o cuidado, Vocês têm esses depoimentos aí de espíritos também que desencarnam e ficam perturbados. Esses vão, durante o sono, ora para mundos inferiores à Terra. Olha aí. Onde antigas afeições os chamam. Olha que interessante.
ora em busca dos prazeres, talvez ainda mais baixo do que aqueles que têm aqui. Olha que interessante. Agora, olha a relação entre o vínculo com prazeres degradantes com posições sociais, políticas e existenciais, né? Vão aurir doutrina ainda mais vista, doutrinas, teorias, pensamentos, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam o vosso meio. E aí a gente tem uma questão muito delicada, né? Por exemplo, a gente vê isso, infelizmente, em professores universitários. Indivíduos extremamente inteligentes, mas que, em sala de aula, divulgam, estimulam reflexões e doutrinas, e ideologias e pensamentos extremamente inferiores. Aí você diz, nossa, fulano leu tanta coisa, no meio dessa tanta coisa, leu tanto autores sábios. Como é que ele tem essa visão tão distorcida, tão infeliz, tão degradante? Está aqui a resposta, né? Sai do corpo em busca de prazeres baixos e nesses meios vai se desenvolvendo ideias degradantes, uma visão extremamente pessimista do ser humano e da vida. Isso explica muita coisa. E aí os espíritos continuam. É o que desenvolve a simpatia na Terra, não é outra coisa, senão o fato de nos sentirmos ao despertar ligados pelo coração com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Olha, assim, é muita coisa. Vamos lá. Não existe nada desvinculado. Nós somos seres únicos. Únicos no sentido de integrados. Se eu vou para o ambiente dos vícios, da degradação, que tipo de filosofia de vida eu vou acolher lá e desenvolver? E que tipo de pessoas eu vou me vincular na prática, no meu dia a dia? Então as coisas vão se reforçando. Se eu saio do corpo e vou me envolver com esses indivíduos, com esse tipo de perfil, no meu dia a dia, quando eu encontrar estas pessoas, já vem aquela simpatia natural. Poxa, eu me sinto tão bem com fulano, com Beltrano, eu me sinto em casa nesse grupo. É muito interessante, né? Se você, por exemplo, alguma questão, se você se viu no meio de um convívio de um grupo que você não tem nada a ver, é interessante. Como você sente que não tem nada a ver e como o grupo sente que você não tem nada a ver. Por mais que uma situação social, digamos assim, nos obrigue a sermos simpáticos. Trata bem, mas poxa, não tem nada a ver com isso. E as pessoas também sentem. E também, quando você chega num grupo e você sente que tem tudo a ver. Os motivos pode ser esse convívio. Sejam convívios superiores, sejam motivos, né, de um convívio inferior. Como é que a gente faz? Hoje a gente vai trabalhar uma situação bem prática. Na verdade, hoje no 201 e no próximo no 202. Porque são duas situações muito interessantes que o André Luiz traz para a gente. Porque é importante a gente entender como é que eu faço, então. Que tipo de situação me prende a grupos inferiores? Porque aí que está o drama, né, gente? Se a gente cultiva isso, isso vai se reforçando. Então a gente sai do corpo, corre o risco, e se optar de se envolver com grupos inferiores, a gente deixa de assimilar energias superiores e uma compreensão da vida superior e passa a assimilar uma compreensão da vida que vai levar a gente literalmente para o buraco, acorda e vai desenvolver isso no dia a dia. Então, existe o que se chama, como é que eu chamaria né? Tem dois nomes, né? O pessoal fala do círculo virtuoso, ou ciclo virtuoso, e o círculo ou ciclo vicioso. Isso é muito sério na vida, né? É o ritmo.
Se eu consigo estabelecer um ritmo de vida saudável, por mais difícil que seja no começo, isso vai se tornando o meu natural. Daqui a pouco eu estou num padrão excelente e nem noto. Se eu estabeleço um círculo vicioso, eu vou me viciando e criando um ritmo degradante. Daqui a pouco eu estou totalmente degenerado quando eu menos espero. Uma imagem muito positiva disso, que o Cristo usa, é o da semente. A gente não tem noção do poder de uma semente. É muito grandioso isso. Você olha para o indivíduo e diz, olha, eu tenho aqui um grão de feijão. Aí você olha e diz, pô, não tem nada, né? Um grãozinho é um miserável. Ok. Aí o indivíduo sábio pega esse um grão, planta. Nasce um pé. Ele cuida com carinho. Você vai dizer, né, perdendo tempo, cuidando de um pé de feijão, né? Coitado. Um desgraceiro aí, não tem nada, é um miserável. Aí o sábio cuida do pé. Com tempo, com zelo, com paciência, aquele pé vai produzir mais grãos. Seleciona os grãos e planta de novo. Aí ele já tem o quê? 10, 15 plantinhas de feijão. Aí aquelas 10, 15 plantinhas de feijão, cada um, né, dá 20 grãos. Então das 15 vezes 20 ele já planta. Daqui a pouco ele tem 300. Aí as 300 dão, digamos, 20, 30 grãos. Aí 30 grãos vezes 300 ele já tem 9.000 grãos. Aí ele planta 9.000 grãos. Aí você pega 9.000, multiplica por mais 30. 9.000 por 30, 27. Tem 27.000 pés de feijão. Aí você pega 27.000 pés de feijão e multiplica por 30. Fantástico. Daqui a pouco ele vai ter centenas de milhares de grãos. Isso surgiu de um grão. Essa é a magia, é a grandeza, é a abundância da vida. E isso acontece psiquicamente. Isso acontece psiquicamente. Então, se a gente cultiva com todo esforço, passa, né, cuidando daquela sementezinha com todo esforço, quando a gente menos esperar, a gente tem uma multidão de sementes. A gente tem alimento para a gente e para dar para os outros em abundância. Fantástico, né? E se isso acontece nessa relação, se a gente pega a nossa semente e coloca no ambiente degradado, ela degenera e começa a produzir sementes degeneradas. O André Luiz só falta chorar aqui no livro trabalhando isso. Por quê? Qual é a situação de hoje que a gente só vai citar? Tem um curso oferecido aos encarnados. E aqui nós não estamos falando de espíritos superiores, nós estamos falando de espíritos possivelmente muito parecidos conosco. Espíritos que têm um esforço sincero, mas que ainda não são superiores. Mas também não são aqueles que estão dispostos a afundar na desgraça. Mas olha que coisa. Aí o André Luiz vai falar com o coordenador do curso, ele diz assim: contamos, porque vai ter uma palestra muito importante, né, do espírito chamado Alexandre, que está orientando o André Luiz, e ele vem, né, com um centro espírita para fazer uma palestra com um assunto muito importante. Tão importante que vai ser para os trabalhadores desencarnados do centro e para os encarnados, né, que estão inscritos naquele curso, nesse processo de aprendizado. Só que aí o André Luiz vai perguntar: nossa, que coisa maravilhosa, quer dizer, você na carne vem para cá aprender com você, né, com o espírito tão evoluído. Enfim, começam a conversar sobre isso e o espírito informa: contamos em nosso centro de estudo com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições.
e noites se verificam em que mesmo algum desses 32 quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Né? Quer dizer, então assim, por que o título Desafio de Sonhar? Né? Porque o sonhar aqui a gente está usando como ter essas experiências saudáveis, né? Sonho no sentido elevado aqui, positivo. Como é grave esta situação? Como é grave? Quer dizer, nós não estamos falando da espírito da Terra, assim, no sentido é uma média geral. Esses 300 já são aqueles que já têm uma consciência. Não estou falando daquele sujeito que diz, não, minha vida é material e pronto. Esse aí nem se inscreve. Esse aí nem se inscreve. Se ninguém perde tempo nem anotando o nome dele no curso. Deixa ele. Não estou falando desse, eu estou falando daqueles, né, que já, como nós, já tem alguma preocupação séria em se espiritualizar, em que dedica o seu tempo a pensar no assunto, em que ora, em que cultiva alguma coisa. Então, é realmente o desafio que nós temos. Nós vamos ter mais alguns programas mostrando como isso acontece. Gente, não é técnica para aprender vocês, eu até nem gosto muito disso, mas assim, o André Luiz, ele vai, nesse curso, ele vai acompanhar, porque o André Luiz aí é um aprendiz, é um estagiário básico, é importante dizer, mas ele vai com o espírito responsável para visitar aqueles que já têm uma boa frequência, mas nesse dia, que é uma palestra muito importante, não chegaram. Então, o Sextório vai lá, né, por ordem do Alexandre, ver o que aconteceu. Porque se aconteceu um imprevisto, né, uma questão lá, ele vai ser ajudado para poder chegar na palestra, porque é uma palestra muito importante. Então, vai ser verificado. Então, há 2 deles, não, esses aqui eles sempre estão por aqui, normalmente, por que eles não vieram? Será que aconteceu algum imprevisto, um acidente, um problema familiar, alguma coisa que impediu dele estar aqui? Vamos lá ver. Então, eles vão investigar, investigar no sentido, vão se informar para ver se precisa de auxílio em 2 casos. Porque é que fulano e Beltrano não estão aqui. Então, assim, a gente já vai ver 2 casos desses 32, porque o resto dos 300 ninguém vai nem atrás. Porque já sabe que eles sempre faltam, então estão nas enroladas deles. Deixa lá, ninguém se mete não, gente. Livre-arbítrio, isso é muito sério. Nós não temos ninguém para reclamar. Para reclamar no sentido de apontar o dedo assim, eu não fui porque você não me ajudou. Ele vai dizer, não, eu lhe ajudei, você é que não se respeitou e aí eu lhe respeitei. Então ele vai aqui, vão ser 2 casos muito, muito didáticos, muito importantes que a gente vai estudar nos próximos programas, para que a gente entenda um pouco essa dinâmica. Mas hoje o tema é o desafio de sonhar. Então não vamos achar que é uma coisa facinho. Está ligado, pelo menos para mim, às esferas superiores, exige um esforço diário. Né? Eu não estou no caso de espíritos que de fato já são superiores, que é o normal, não é. É um desafio diário de educação. Né? Para mim, sonhar no sentido de estar com os espíritos bons, com os espíritos superiores, ainda é um desafio. Por isso que eu acho que, né, me sensibilizou essa situação. Por isso que eu acho que é muito importante, né, eu ler, eu refletir sobre isso e talvez para alguns de vocês também seja. Então, esse é o nosso encontro de hoje. Vamos aí, né, preparamos a compreensão para a gente trabalhar esses casos nos próximos. Espero que vocês tenham gostado, espero que sirva de um alerta inicial para a gente. Muita paz, gente. Vamos, para todos que, como eu, precisam desse esforço, vamos considerar esse desafio de forma consciente e séria, porque ele decidirá a nossa encarnação, se bem cumprido, para o bem. Beijo no coração, vamos à nossa segunda parte.
Que a paz do Cristo nos ilumine a todos. O tema hoje é, por demais, severo, importante. Por isso, meus filhos, peço licença aos seus corações para que vocês, por favor, me permitam ser sincero. O nível necessário. O que acontece? Por ordem do Cristo, desde que o Consolador vem ao mundo, foram ampliadas e criadas estruturas de trabalho que só existiam em colônias superiores, para que vocês, espíritos da Terra, ligados à Terra, pudessem ter experiências, cursos, palestras, estudos e trabalhos educativos de um nível que espíritos ligados à Terra nunca tiveram. Muitos de nós até nos espantamos com o tanto de coisas maravilhosas que, por ordem do Cristo, hoje está colocada à disposição de todos vocês, meus filhos. São laboratórios maravilhosos. São cursos que antigamente nós, para ter acesso, precisávamos de muitas vidas de sacrifício, de ajuste de corpo espiritual. E o Mestre nos ordenou a fazer todo um esforço para conseguir ajustar aqueles de boa vontade, para que tivessem condições de ter acesso a esses ensinos, a essa sabedoria profunda, a esses equipamentos tão delicados e tão desenvolvidos. Mas, filhos, é muito, muito triste ver o quanto mesmo os que dizem amar o Espiritismo desprezam tudo isso. Muitas vezes, nossos olhos se enchem de lágrimas ao preparar sala imensa, ao preparar cada lugar de vocês com muito carinho, a pesquisar a vida de cada um de vocês para poder dar um curso em que pudéssemos dar experiências muito significativas para vocês. Muitas vezes marcamos encontros com espíritos muito queridos de vocês em encarnação passada. E temos a tristeza de ver as salas vazias, esses amigos que vieram de outras tarefas para encontrar um de vocês, para matar saudade, para tocar o coração de vocês com vibrações muito nobres. E muitos de vocês, filhos, não comparecem. Estão envolvidos em atividades muito tristes. Estão se degradando. Estão muitas vezes trabalhando até contra o Cristo, filhos. E nós ficamos muitas vezes em salas solitárias, que levaram meses para serem organizadas para vocês. E vocês não aparecem. Eu lembro aqui um dia que vivi essa experiência de forma particularmente difícil, pois estava muito empenhado em oferecer a determinados grupos de espíritas uma experiência que para mim acho que seria sublime. E não veio ninguém. Estava tendo uma festa dessas, de carnaval, de fora de época, como se diz. Eu acho que carnaval em mundo decente será sempre fora de época. Na verdade, será tão fora de época que não será em época nenhuma. Mas isso aí é com vocês que estão encarnados, porque eu acho que a época do mal deve acabar. Filhos, todos os trabalhadores espíritas estavam envoltos em energias tão pesadas que
não compareceram. E os poucos que meus auxiliares conseguiram trazer não foram capazes de entrar na sala que preparei com tanto carinho. Dada a grosseria de energias que estavam totalmente impregnados, foram encaminhados para a enfermaria esses poucos. Filhos, não é possível. Não conseguiremos amar ao Cristo envolto em energias tão perversas, envolto em maldade, envolto em desrespeito a si mesmo e ao outro. Vocês podem se iludir com essas doutrinas da perversão, chamando de amor. Qualquer um que veja as energias saindo dos seres que se pervertem, não terão dúvidas, são colorações de ódio, de vingança, de destruição e vontade de causar sofrimento no outro. Não há carinho, não há ternura, não há paz, não há grandeza, filhos. Por isso, preciso dizer a todos vocês, meus filhos, pensem com muita sinceridade e avaliem se vocês de fato estão se preparando para receber tantas bênçãos que o Cristo ordenou que fosse oferecida a vocês. Que o Cristo orientou que preparássemos com muito zelo e muita ternura no coração para cada um de vocês. A terra precisa de seres renovados. E eu digo a vocês, meus filhos, vocês só conseguirão se renovar verdadeiramente se vocês se comprometerem, ao saírem do corpo, frequentar esses cursos e esses trabalhos. Porque senão, filhos, vocês serão levados pelas vibrações magnéticas da loucura e do mal. Porque nós estamos, de fato, no fim dos tempos. E aqueles que não se vincularem com toda a garra, com toda a força das suas almas, aos espíritos que trabalham em nome do Cristo e ao próprio Mestre, nunca conseguirão superar as más tendências. Por isso, filhos, por favor, não duvidem disso. Aqueles que não orarem com o coração aberto para estar vinculado às hostes do Senhor, serão levados e terão séculos e séculos tenebrosos em mundos inferiores. Fiquem em paz, meus filhos. Esta mensagem é dura, mas eu peço que vocês meditem, porque eu quero estar ligado ao coração de cada um de vocês que queiram participar de nossos cursos. Hoje mesmo, vos garanto, eu e toda a minha equipe estaremos visitando todos vocês, sem nenhuma exceção. Por favor, se preparem. Quero abraçar com carinho e amor a todos vocês em nosso ambiente de estudo e trabalho cristão. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.